começo falando do São Paulo, que levou o maior sufoco do esporte, mas venceu a equipe pernambucana 1-0 e é isso que importa. O gol foi de Marcos Guilherme, mas o grande destaque do jogo foi o goleiro Sidão, que fez 2 defesas incríveis no final da partida e garantiu os 3 pontinhos que arrancaram o tricolor da zona de rebaixamento. Cueva por dentro no Hernani, saiu bem da marcação, de novo no Cueva. Fez a finta, marcado por pelo menos 3 adversários. Recuperou Hernanes, Edmar, vem o levantamento pro Prato, tira a defesa, sobrou pro São Paulo! Gol! Marcos Guilherme, gol do São Paulo! Foi na base da luta, da entrega, do comprometimento, até porque em outros momentos nós já tivemos os resultados a nosso favor e de repente abrindo mão dele no final. Hoje conseguimos inverter esse processo. Eu acho que a equipe precisava de um resultado como esse e a sustentação que foi dada para que isso acontecesse, eu acho que foi importante. Eu acho que sai um peso teórico falando, teoricamente falando, sai um peso sim, mas nós sabemos que estamos aí, muito próximos. É um palmo de distância que nos separa aqui atrás, talvez aí da 8ª, 9ª colocação. Então nós temos que ter essa consciência. Foi o seu grande jogo com a camisa de São Paulo? Foi. Tive umas disputas de pênalti lá no começo do ano, que foi bem marcante. Mas nos 90 minutos, acho que hoje foi o grande jogo. Mas ali no gol, realmente gerou bastante dúvida, talvez por conta do rodízio e todo mundo que jogou também não conseguiu se firmar. Mas eu tenho a cabeça bem tranquila, os pés no chão. Eu sei o que eu passei aí nesses tempos atrás aí e meu foco hoje é pensar no coletivo. Não quero usar a imagem de São Paulo para me promover. Eu quero resolver o problema de São Paulo dentro do campo e tirar o São Paulo dessa situação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo passou por um sufoco danado, não fosse o Sidão, especialmente nos últimos segundos de jogo, os últimos minutos de jogo, o Sport teria empatado, mas tira um pouco o peso das costas, embora o São Paulo não tenha jogado bem. Conseguiu sair da zona do rebaixamento. É muito cedo para fazer uma projeção futura positiva, até porque o São Paulo tem uma sequência muito complicada, tem Fluminense fora, tem Flamengo, tem Atlético Paranaense, são jogos difíceis, Atlético Mineiro, né? Então são jogos difíceis para o São Paulo, mas pelo menos essa questão aí, sabe, do sufoco, na ansiedade por não sair da zona do rebaixamento, o São Paulo conseguiu sair e se mantiver a cabeça no lugar, pode se manter aí nessa zona intermediária na sequência do campeonato. Mas repito, não vai ser fácil não, serão jogos muito difíceis para o São Paulo. Flávio. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. O São Paulo precisava, em algum momento, deixar a zona de rebaixamento. Ele estava 13 rodadas lá embaixo. Teve momentos que jogou bem, mereceu ganhar o jogo e não ganhou. Ontem mereceu perder o jogo, na pior das hipóteses, para o Sport empatar e acabou ganhando. Até o Dorival reconheceu isso, né? Que jogou menos do que em outras oportunidades. Pode ajudar no aspecto moral, no aspecto psicológico. O time do São Paulo, quando tomava um gol, sofria demais e muitas vezes baixava a guarda de tal forma que tomava empate ou até viradas, como aconteceu em algumas oportunidades do campeonato. Então, importante demais o São Paulo ganhar. Longe de ter jogado grande futebol, muito longe disso. Mas, pelo menos saiu em algum momento da zona de rebaixamento. Tem um monte de time ruim. Tem 13 times bem ruins. Eu falava 12, mas o Atlético Paranaense pode entrar nesse grupo aí. Então, desses 13, infelizmente, só 4 vão cair. Porque os 13 mereciam cair. Ao contrário do que o Luxemburgo disse ontem, que ele acha injusto cair em 4, eu acho injusto ficarem 9 times horrorosos na divisão, na Série A do ano que vem. E o São Paulo, sim, ele está muito dentro desse grupo dos 13 ruins. Mas saiu, né? Nesse momento ele não cairia. Então, precisava dar uma respirada. E deu essa respirada. O time já mostra alguma melhoria, mas é claro que vai até o final ficar nesse sufoco para não ser rebaixado. Tá certo. E como o Dorival falou aí no VT que a gente viu, o tricolor pode nesse momento tanto olhar para baixo como olhar para cima.
A enquete dessa segunda é em cima disso. Na sua opinião, qual é a realidade do São Paulo? É ainda fugir do rebaixamento ou o time já pode lutar por uma vaga na Libertadores? É um pouco otimista demais, na minha opinião. Para participar é só votar no site gazetesportiva.com. E aí, o que vocês acham? Do ponto de vista matemático, a Libertadores não é um sonho absurdo. São quanto? 8? Mas Não. 4? Não, como assim? Pontos para ele conseguir. Não, hoje dá 8 pontos, exatamente. 8 pontos, que é mais ou menos, digamos, a distância do Santos para o Corinthians. Isso. Então, se você cogita a possibilidade de o Santos ultrapassar o Corinthians ser campeão, você tem que cogitar a possibilidade de o São Paulo chegar à Libertadores. Mas, na prática, eu acho muito complicado. O São Paulo, como disse o Flávio, melhorou, mas ainda não convence. Tem jogo de ontem. Não, pois Jogou mal ontem. Jogou mal Jogou ontem. melhor contra E o tem Corinthians. jogos muito difíceis. Tem Atlético Mineiro fora, tem Fluminense fora, tem Flamengo, tem Atlético Paranaense, não me falha a memória, na sequência. Ou seja, são jogos muito complicados. Então, eu acho que o São Paulo, na verdade, na prática mesmo, ele luta para não cair. Pensar em Libertadores, eu acho que vale para elevar o moral da trupe, né? Para dizer que o São Paulo tem algo com que sonhar. Mas a realidade, eu acho que ela é mais cruel. O São Paulo luta ainda para não cair. E aí, Flávio? Temos 13 times que merecem cair e o São Paulo estava 13 rodadas lá embaixo. E uma que ele não está. Então é claro que a vida dele é mais aqui olhar, embaixo, né? sem dúvida. Bom, falando em São Paulo, hoje o estádio do Morumbi completa, sabe quando? 57 anos da data de sua inauguração. No site gazetesportiva.com você encontra uma super galeria de fotos com os maiores registros da história do Cícero Pompeu de Toledo. Tem imagens da construção do estádio, tem também muitas fotos, né, fotos de muitas partidas históricas que ocorreram ao longo dessas quase 6 décadas de casa tricolor. Então, não perde tempo não, vai lá conferir um material valiosíssimo para você que é São Paulino, para você que curte futebol, vale super a pena. Mi, tá só para esclarecer, né, eu falava da sequência do São Paulo, então só para não parar nenhuma dúvida, o São Paulo tem Atlético Mineiro fora, Atlético Paranaense em casa, que também é uma carne de pescoço danada, Fluminense fora, depois Flamengo em casa e o Santos em casa. Não vai ter 5 jogos no Pacaembu? Não tem isso que São Paulo vai jogar 5 essa jogos jogar no no Pacaembu, tem um monte de shows. Em casa, né, não necessariamente no Morumbi. E é bom tomar cuidado, porque o Fluminense está entrando no grupo que cai, e aí ficam 5. Aí o que vai cair não é o Fluminense, que ele tem aquele negócio da STJD, então é 16º, 7º, 8º e 9º. Não, é 16º, 7º, 8º e 20º, não é isso? O 15º passa a ter problema se o Fluminense cair. Porque a possibilidade do STJD botar ele de volta e o 15º cair, então agora não basta ficar na primeira posição acima. Né? Então é 16º, 17º, 18º, não, 3 vezes ele já fez isso. Então, em tese você precisa ficar em 15º. Mas se o Fluminense ficar entre os 4 de baixo, não dá para ser 15º que você pode se ferrar. Então é bom tomar cuidado.